Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Viemos para mais uma reportagem do Jornal do Masa, utilizando como fonte a Folha de São Paulo desta quarta-feira, 8 de abril de 2020, edição número 33.243, onde na página B18, no caderno cotidiano, na página chamada Folha Corrida, caderno cotidiano que foi transformado provisoriamente no Saúde Coronavírus, nós temos a matéria desta semana assinada pelo Marcelo Viana, matemático e diretor-geral do prestigioso Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. E o título da matéria é Matemática e Erradicação de Doenças. Ele que continua a escrever, podemos até dizer que é uma série acerca de modelos matemáticos, tanto de comportamento de expansão de epidemias, pandemias, como de curas para estes fenômenos, digamos assim. Modelo matemático apontou vantagem de inocular pessoas saudáveis com fluidos de pessoas, de indivíduos com varíola, para que estas pessoas saudáveis que poderiam desenvolver anticorpos contra a varíola fosse a base para a criação da cura, e isso deu certo. Vejamos então este capítulo da história da matemática. A matemática é uma ferramenta inestimável no estudo e no controle de epidemias. Permite realizar de modo virtual, no computador, experimentos para testar diferentes técnicas de contenção da doença, o que seria inviável e até antiético fazer na vida real, colocando pessoas em risco. Bom, a gente acredita que toda testagem ela deva ser baseada num conselho de ética, num conselho de pesquisa e na aprovação do Conselho Nacional de Saúde. Eu mesmo já fiz trabalho com crianças e famílias de crianças altas habilidades e tudo isso era, aprovado, primeiro analisado, depois aprovado com relatório semestral, tanto do Conselho Nacional de Saúde quanto do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, além do Conselho de Ética e Pesquisa da universidade onde eu realizava a pesquisa, de tal maneira que eu era fiscalizado por 3 conselhos importantes para ver se eu estava passando do limite nas minhas pesquisas. Claro, por seriedade, por responsabilidade, minhas pesquisas com as pessoas sequer teve algum senão, sequer houve qualquer reclamação. Eu espero que no caso da saúde, no caso de pesquisas da área da saúde, buscas de cura, que isso também seja levado em conta. Uma das primeiras grandes contribuições da matemática à epidemiologia foi feita no século XVIII por Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli, que viveu de 1700 a 1782. Essa família Bernoulli, ela vai revelar vários expoentes em várias áreas do conhecimento. Os Bernoulli são a família mais extraordinária da história da ciência, tendo produzido nada menos que 8 matemáticos de primeira linha. Eram suíços, mas Daniel nasceu na Holanda e viveu em vários países europeus. O pai, Johann Bernoulli, era professor de matemática, mas queria uma carreira mais rentável para o filho. Obrigou-o a estudar negócios e medicina. Daniel aceitou, com a condição de que o pai lhe desse aulas particulares de matemática. Ficou muitíssimo bem equipado para contribuir para a erradicação da varíola
no continente europeu. Não se conhece a origem da doença, mas ela é muito antiga. Há marcas de varíola em múmias egípcias do século III a.C. Acredita-se que entrou na Europa no início do século XVI e rapidamente se tornou endêmica. A taxa de letalidade era de 30% e muitos sobreviventes ficavam com sequelas graves. Aliás, eu quero fazer uma observação. Quando a pandemia do coronavírus chegou ao mundo, as primeiras informações diziam que a sua letalidade era de 0,2%. Eu vi na última estatística, a letalidade média do mundo já está em 7,8%. Ou seja, houve um crescimento muito acelerado do impacto de mortes provocados pelo coronavírus. Ou nós estamos com um sistema imunológico menos suscetível ao ataque do Covid-19, ou realmente a mutação que o vírus sofre o tornou ainda mais agressivo. No início do século XVIII, matava 400 mil pessoas por ano na Europa e 1/3 dos sobreviventes ficava cego. Nas primeiras décadas do século XVIII, médicos ingleses começaram a experimentar uma técnica chamada variolação, que consiste em inocular pessoas saudáveis com fluidos de indivíduos contaminados para provocar a produção de anticorpos. Então você aplica no indivíduo saudável, uma cepa de vírus diluídos para que ele não seja tão agressivo. A pessoa adquire anticorpos, esses anticorpos eles preparam o corpo para a invasão de uma cepa ainda mais agressiva, e aí é claro que você obtém a cura para as pessoas que são infectadas. A técnica já era praticada na China há séculos, mas o uso era polêmico. Embora reduza a letalidade para apenas 1% dos infectados, em alguns poucos casos pode provocar a doença na pessoa saudável no lugar de impedi-la. Daniel Bernoulli desenvolveu um modelo matemático da doença, um tipo de equação diferencial para avaliar se seria vantajoso inocular todos os recém-nascidos dessa forma, visando prevenir o desenvolvimento posterior da doença. Então, a matemática sendo utilizada como base da cura da varíola. Claro que esse tipo de trabalho, a chamada matemática aplicada, é muito fundamental para quaisquer necessidades humanas. Utilizando os melhores dados disponíveis na época, ele concluiu que o ganho em vidas resultante da imunização proporcionada pela varíola ou pela variolação generalizada seria muito superior às eventuais perdas causadas. E, portanto, ele vai aconselhar as autoridades públicas a criar uma campanha de vacinação ampla em seu país. Em meados do século XVIII, a Inglaterra começou a aplicar a variolação de modo amplo. A partir de 1796, quando o médico Edward Jenner demonstrou a eficácia da primeira vacina, a inoculação tornou-se obrigatória para todas as crianças, como sugerira o Daniel Bernoulli. Como resultado, a varíola foi extinta no país ainda no século XIX. Na sequência de uma campanha global de vacinação coordenada pela Organização Mundial de Saúde, ao final dos anos 1970, a varíola tornou-se a primeira doença contagiosa a ser erradicada no mundo.
Isso aconteceu em 1979. Desde então, nenhum caso de varíola foi registrado no mundo e eu mesmo tomei vacina da varíola, já que eu sou da década de 1960, então eu fui vacinado e nunca contraí a varíola. O fato é que algumas centenas de indivíduos são mantidos em laboratórios para pesquisa em áreas de armas bacteriológicas, porque eventualmente, num período de guerra, se soltássemos a varíola, a mortalidade seria muito grande, uma vez que ninguém no planeta tem mais defesa ao vírus. Bem, gente, com essa importante reportagem do Marcelo Viana, acerca, é claro, da matemática aplicada da família Bernoulli, sobretudo das pesquisas de Daniel Bernoulli, nós ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.